orientações da semana. Componente curricular, língua portuguesa, objeto do conhecimento, continuação com o número do substantivo. Usamos o singular e plural quando queremos indicar a quantidade das coisas. Por isso, chamamos de número do substantivo. Quando queremos usar apenas um substantivo, usamos o singular. Por exemplo, gato, relógio. Quando queremos usar mais de um substantivo, usamos o plural. A flexão da maioria das palavras para o plural ocorre por meio do acréscimo da letra S. Por exemplo, antes eu tinha apenas um gato, agora eu tenho 2 gatos. Vejamos que acrescentamos apenas o S no final. Antes eu tinha um relógio, agora eu tenho 3 relógios. Isso ocorre na maioria das palavras que são terminadas em vogais. Por exemplo, palavras terminadas em A, E, I, O e U. Geralmente nós acrescentamos apenas o S. Porém, há algumas palavras que fazem o plural com modificações no seu final. Além de mudar o artigo, nós mudamos também o final. Por exemplo, palavras terminadas em R, nós acrescentamos ES no final. Por exemplo, a flor, as flores. Palavras terminadas em M, nós tiramos o M e colocamos NS. Por exemplo, o homem, os homens. Palavras terminadas em ão, nós tiramos o ão e acrescentamos ões. Por exemplo, um peão, uns peões. Então, a atividade será no livro didático, na página 131 e 132. Componente curricular História, objeto do conhecimento da África para o Brasil. Grande parte da população brasileira é constituída por descendentes de africanos, ou seja, afrodescendentes. E por muitos anos, os portugueses trouxeram africanos à força para escravizá-los aqui no Brasil. Isso aconteceu por mais de 300 anos. E aqui nós temos uma imagem, nós temos uma representação de mulheres preparando bebida próxima ao rio Tugela, que foi em 1849. Então, vocês vão ler toda a parte informativa no livro e responder as questões referentes da África para o Brasil, que será na página 100 e 101. Componente curricular Geografia, objeto do conhecimento, chuvas e ventos. Porém, nós vamos intensificar um pouquinho sobre os ventos, tá? O que seriam esses ventos? São ar em movimentos. Eles são um fenômeno do tempo atmosférico e atuam no deslocamento das chuvas. Além disso, os ventos contribuem para a distribuição das chuvas e também ajudam a amenizar a sensação do calor. Porém, também pode provocar alguns danos, né? Como, por exemplo, essa árvore caída foi uma ação provocada pelo vento. E ele também pode acontecer, como já aconteceu várias vezes, destelhar a casa. Então, a atividade também será no livro didático, na página 80 e 81. Componente curricular, Ciências e Arte. Objeto do conhecimento, o tempo passa para todos os animais. Todos os animais, eles mudam no decorrer do tempo. E aqui eu trouxe o exemplo da tartaruga marinha. Vejamos aqui que ela está dividida em 4 fases. Primeira fase, aqui são os ovos da tartaruga. A segunda fase, tartaruga nascendo. A terceira fase, a tartaruga jovem.
E aqui a quarta fase, já a tartaruga adulta. E nós também temos o desenvolvimento humano. Vamos supor que aqui seja o desenvolvimento do Davi. Olha só, Davi quando era bebê, Davi quando tinha 3 anos, Davi no seu primeiro dia na escola, e aqui o Davi hoje. Então, vocês vão ler toda a parte informativa no livro, na página 118 e 119. Lá vocês terão mais animais para vocês olharem a fase dele. Tem mais ou menos uns 4 animais que vocês vão poder observar um pouquinho sobre o tempo passa para eles. E na atividade, será uma atividade impressa, tá? Que vocês vão fazer um registro da linha do tempo de vocês. Vocês vão desenhar vocês em cada fase, tá? Qualquer dúvida, vocês podem chamar, vocês podem pedir ajuda à mamãe, o papai ou algum familiar de vocês, para vocês conseguirem fazer esse registro, tá? Na atividade de matemática, nós vamos continuar com o objeto do conhecimento multiplicação. Nós vamos dar sequência com a tabuada do número 6, que será uma atividade impressa. E componente curricular, ensino religioso, objeto do conhecimento, nós vamos dar continuidade com serenidade, que também será uma atividade impressa, que nós vamos dar continuidade com a atividade da semana passada. Então, crianças, um abraço e até o nosso próximo vídeo.